Irmãs e irmãos caríssimos, que este nosso encontro semanal com a palavra seja ocasião de bênção e de vida plena para nós e nossas famílias. Neste momento estamos meditando o que a Bíblia nos diz da Eucaristia. Nós vimos no encontro passado que a palavra Eucaristia significa ação de graças, e vida eucarística é a vida de quem está sempre nessa atitude de saber que alguém nos ama, que Deus está do nosso lado, independentemente do nosso pecado. Como dirá Paulo, é por graça que fostes salvos, porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Isso vai na contramão de toda, como vimos, de toda a teologia do judaísmo oficial do Templo de Jerusalém daquela época. Não é mais a teologia da retribuição, mas é a teologia da graça. Por isso, eucarística. Agora, nós estávamos falando semana passada que a Eucaristia é graça por quê? Porque não só Deus nos ama, não só Deus enviou seu Filho para nos salvar, mas Ele continua presente no meio do seu povo. Desde as primeiras páginas da Bíblia, nós celebramos esse Deus que desce. Nós até já falamos em outros encontros que a própria palavra Yahvé quer dizer aquele que está aqui, aquele que veio e está entre nós. O nome bonito de Deus é Emmanuel, Deus entre nós. Esta presença de Deus, que é a força vivificante das nossas famílias, das nossas vidas, das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas igrejas, essa presença vivificante se concretiza, é sinalizada para nós, cristãos, católicos, no corpo e no sangue de Jesus, que Ele deixou para nós para sempre, até o fim dos séculos. Toda vez que nós nos reunimos para celebrar a memória de Jesus, esse mistério da fé, o que é que nós celebramos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Anunciamos o mistério da salvação gratuita de Deus, e isto o dizemos sempre, logo em seguida ao momento em que a comunidade celebrou: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Este é o mistério da fé. Agora, é importante considerar uma coisa, que a presença do Senhor, significada fisicamente, visivelmente, no pão e no vinho, que são para nós o sinal do corpo e do sangue do Senhor, esta presença não se prende só a isso. Estou pensando, por exemplo, nas centenas de comunidades do nosso interior que não têm a presença sacramental do pão e do vinho no meio delas, a não ser quando, muito raramente, o padre consegue chegar lá para celebrar este mistério. Quer dizer que entre eles não está presente? Não, absolutamente. Eu acho que é isso que é importante. A realidade que o sacramento significa, a realidade é justamente esta. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá estarei eu presente no meio deles.
Esta é a mensagem do Senhor. A presença de Jesus no meio de nós não se prende ao pão e ao vinho consagrados. A presença de Jesus se prende ao nosso modo de viver e de nos relacionar. O sinal mais firme da presença do Senhor é a nossa união. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, mas não reunidos porque são simplesmente amigos, não, reunidos no nome do Senhor, reunidos para assumir a vontade do Senhor, reunidos para fazer o que é que o Senhor nos propõe, aí lá estarei eu presente no meio dele. É presença real. A presença real do Senhor se dá a partir da nossa capacidade de vivermos como irmãos unidos na fraternidade. O pão e o vinho consagrados são o sinal desta nossa realidade pela qual Jesus morreu, pela qual Jesus orou na vigília de sua morte. Pai, eu te peço para que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é o sinal da presença de Deus. Não é um livro. E de uma certa forma, eu diria, entendam bem, não é somente o pão e o vinho consagrado. Porque se tivesse o pão e o vinho consagrado, mas não tivesse comunidade, aí nós entramos naquilo que nos dizia o nosso apóstolo Paulo, que se nós comermos o corpo do Senhor sem discernir o que é o corpo do Senhor, nós estamos comendo nossa própria condenação. Voltaremos no próximo encontro a este assunto. Então, a realidade da presença do Senhor se dá, por isso que a igreja em si também já é sinal da presença de Deus entre nós. Por isso o Concílio Vaticano II falava da igreja como sacramento da salvação. O povo de Deus, chamados a ser povo. Nós somos essa presença de quem vive eucaristicamente agradecendo a Deus deste amor que Ele teve conosco. Diríamos assim, a religião, quem fez foi Deus. Ele se religou a nós, gratuitamente. Ele nos deu o seu Filho. Ele derramou em nós o Espírito Santo. Ele nos elegeu, nos escolheu gratuitamente como seus discípulos. Não fostes vós que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Esta gratuidade de um Deus que quer se ligar a nós e que por isso se faz presente no meio de nós, porque não nos larga, não nos deixa soltos, nos leva a construir relações religiosas com todos os que estão ao nosso redor. Assim como Deus nos amou, amai-vos uns aos outros. Ele gratuitamente nos escolheu, nos amou, nos entregou a sua missão para que nós gratuitamente façamos o mesmo com o nosso irmão. Eu gosto de ter essa imagem quando eu ergo os meus olhos a Deus. Quando eu vejo os olhos de Deus, eu estou vendo que os olhos de Deus estão olhando o mais pobre. E é para lá que eu sou obrigado a dirigir o meu olhar. A religião tem essa dimensão. Aquilo que Deus fez conosco, que é a religião que nos salva, e o que Deus fez conosco. Este é o compromisso eucarístico.
nós gratuitamente fazemos com os nossos irmãos, construindo assim este mundo novo, que tem no seu eixo a certeza que Deus nos ama. Primeiro. E quem ama, então, conhece a Deus. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê, com o qual você vive? Fiquemos com esta pergunta, porque vida eucarística é vida para construir com os teus irmãos, na tua família, com os teus vizinhos, com aqueles que trabalham contigo, com aqueles que a vida te leva a encontrar, sobretudo os mais fracos, os doentes, os mais necessitados, manter com eles aquela relação de fraternidade e de amor gratuito que o próprio Deus teve contigo. Amor que nós agradecemos sempre e dele fazemos ação de graças. No próximo encontro continuaremos a nossa reflexão sobre a Eucaristia.